Para a gente explicar ao torcedor, e você não tem obrigação nenhuma de entender isso, o Vasco está em final de temporada assim como todos. Não há uma necessidade de treinamentos intensos, absurdamente intensos. O momento é de um trabalho muito mais de lapidação, de você moldar a parte física, de você entender a cada valência, cada jogador tem uma maneira. E hoje eu posso garantir ao torcedor do Vasco que o Vasco tem uma estrutura excepcional para fazer esse tipo de trabalho. Por mais um ano, e hoje, por coincidência, é aniversário do chefe do DESP, Dr. Gustavo Caldeira, por mais um ano, o Vasco passa por uma temporada com pouquíssimas lesões, com pouquíssimos problemas, apesar do grupo heterogêneo, principalmente depois da janela do meio do ano. É jogador que veio da Turquia, é jogador que veio da França, é jogador que veio da Inglaterra, é jogador jovem, mas que se machucou muito, é um jogador que não jogava na França, é um zagueiro que estava para sair do Galatasaray e ir para a Rússia, enfim, jogadores com histórias diferentes. Tá aí o Thiago Mendes, que é um jogador que foi contratado com muita expectativa, muita esperança, e ainda há, mas que vem de um mercado que era o mesmo mercado do Felipe Coutinho, do ano passado. Jogador que vai depender do aspecto físico e talvez só consiga dar retorno ano que vem. Para esse ano é um pouco complicado, porque ele vinha de treinamentos diferentes, de intensidade de jogo, de campeonatos com entregas diferentes, isso pesa demais. Então a fisiologia do Vasco, comandada pela Sara Ramos, que é muito competente, a área de recuperação física, preparadores físicos, aqueles que são comandados pelo Daniel Félix, viu? Todos esses profissionais estão ali nos bastidores tentando dar atenção a qualquer um. Hoje e ontem o DESP ficou aberto, o CT estava aberto. Havia plantão de recovery para os atletas que precisam, para os atletas que ficaram no Rio. Eu quero dar um pulo lá, fazer uma massagem, quero fazer uma ducha, quero entrar na área molhada, a estrutura do CT melhorando, tudo isso dá uma longevidade ao elenco, porque agora é manutenção. Agora é poder ter uma manutenção. E esse espaço da data FIFA é muito importante. E a gente vai voltar de novo com a sequência de jogos, porque eu vou incluir 2 outros jogos, além daqueles que eu citei no início do programa. A sequência, ela começando com o jogo do Fortaleza, depois o jogo do Fluminense, termina o mês de outubro contra o Bragantino. E aí o Vasco tem 3 jogos no Rio. Porque apesar do Botafogo ser no Engenhão, é no Rio. E é um outro aspecto, não tem deslocamento, não tem viagem, não tem desgaste, porque sempre tem. Avião, hotel, cama nova, sabe? Ambiente novo, tudo isso influencia. Então o Vasco vai ter essa sequência, que é uma sequência de 6 jogos, com 2 jogos apenas fora do Rio. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque dentro desses 6 jogos vai ser definida a vida do Vasco em ficar na primeira divisão. Porque, particularmente, acho muito difícil que o Vasco some aí 12 pontos nos próximos 4 jogos. Seria uma surpresa agradabilíssima. Muito agradável. Mas o Vasco tem uma condição de, nos próximos 6 jogos, 18 pontos, somar 12. E conseguir ficar tranquilo. Para aí sim, depois de uma nova data FIFA, porque a gente vai ter uma outra data FIFA, porque o Vasco joga no dia 8 contra o Juventude, pode estar ali tranquilo, pode estar tranquilaço, resolvido. O Vasco só vai voltar a jogar no dia 19. O Vasco tem o dia 8 para jogar. No dia 19, o Vasco vai a Porto Alegre e enfrentar o Grêmio. E faltarão 5 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro. E nessas 5 rodadas é que provavelmente aí a gente vai entender se o Vasco vai estar brigando por uma pré-Libertadores, por uma Libertadores, primeiro fugir da zona do rebaixamento. Então essa sequência de jogos até o dia 8 de novembro, ela é muito, mas muito decisiva. Porque se você chegar aos 12 pontos dentro dela, você atinge a meta número 1. Como disse o técnico Fernando Diniz, fugir completamente da zona do rebaixamento. Só que hoje o Vasco está na 11ª colocação, garantido na Sul-Americana, mas tem um monte de gente ali embaixo, com 33, igualzinho ao Vasco, com 32, né? Então,
tá grudadinho, tá todo mundo grudadinho. Para uma pré-Libertadores, para que a gente tenha uma noção hoje, faltam 10 pontos. Por quê? Porque o Mirassol é o primeiro da zona da pré-Libertadores. O Mirassol tem mais 10 pontos que o Vasco, 43 pontos. E o Vasco vai pegar o Mirassol. E no Rio de Janeiro. Pode ser que nesses 5 últimos jogos, quando pega o Mirassol, seja um jogo aí para brigar por uma condição até de Libertadores da América. Mas aí já vai ter um intervalo de 9 de novembro até 18 de novembro, mais uma data FIFA, para recuperar os atletas, para corrigir erros desses 6 jogos que o Vasco vai ter, de 15 até o dia 8 de novembro. Então são períodos importantes que precisam ser ajustados e muito importantes para um clube que vai jogar 5 jogos depois da segunda e última data FIFA, que serão jogos da seleção, que também não vão ser jogos na Europa. A gente pode ter jogador do Vasco convocado, desculpe, na Ásia. Esses jogos de novembro serão na Europa. Então a gente pode ter jogador do Vasco convocado, mas aí da Europa para cá é mais tranquilo, né? É mais suave, não é uma coisa que seja tão longa em termos de desgaste. Então dá para, de repente, ter até, quem sabe, um Ryan, é uma expectativa, Felipe Coutinho, pode até acontecer. Mas por que é importante? Porque depois vão ser 5 jogos e os 2 jogos semifinais. O Vasco voltará a jogar no dia 19 de novembro e vai jogar de enfiada até o dia 14 de dezembro, que é o segundo jogo da semifinal com o Fluminense. Então são intervalos que serão bem aproveitados, são intervalos que serão bem usados para essas correções mínimas, mas principalmente, torcedor, para poder recuperar os atletas, para poder dar aos atletas gás, fôlego. E é algo que foi falado, inclusive, pelo técnico Fernando Diniz no domingo. A crítica havia em relação a um time que, às vezes, acabava aos frangalhos. O Vasco, domingo, ganhou o jogo aos 54 do segundo tempo. Correu até o final. Lutou até o final. É claro que o gol final foi feito com a participação de 3 jogadores que entraram durante o jogo frescos. David passa para o Piton, que cruza para o GB. Jogadores que, teoricamente, teriam que correr mais. Mas, por exemplo, o que correu o Paulo Henrique é absurdo. O que o Felipe Coutinho fez como praticamente um volante lá atrás armando o time foi absurdo. Enfim, então o Vasco tem melhorado muito, tem estado bem, está entrando no nível de maturidade física na temporada extremamente importante, mas muito importante mesmo. Mas há uma outra preocupação também, porque o Vasco tem 4 bonecos pendurados com cartão amarelo, sendo que um deles é o lateral direito da seleção brasileira. O Paulo Henrique tem cartão, o técnico do Vasco tem cartão, e 2 suplentes importantes, um sendo menos usado, que é o Paulinho, mas a qualquer momento pode ser usado, e o David, o DVD. É uma preocupação, sim, porque principalmente no sistema defensivo, o cobertor está curto. O Paulo Henrique, se tomar cartão, o Puma entra. O Vitor Luiz está lá na reserva do Piton, mas o Puma tem entrado na lateral esquerda. O Piton não está pendurado. Mas os 2 zagueiros, Cuesta e Robert Renan, cada um tem um amarelo. A gente vai ter uma sequência aí de embate. A gente sabe como os zagueiros tomam cartão, né? Como eles tomam cartão. E a gente sabe o problema também que o Vasco tem de suplência. Tem que improvisar o Hugo Moura, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas sob suspeição do torcedor, sem tanta confiança do técnico Fernando Diniz. É um problema, mas vai ter que se conviver com esse problema. Cartão amarelo, suspensão, diante até de uma arbitragem que é convocada extraordinariamente para reunião na CBE, porque o negócio está feio. A arbitragem brasileira está extremamente pressionada e vai ter que se abrir muito olho nessa reta final aí, porque vai ter muita reclamação, vai ter muita pressão. Hoje não há ninguém que não reclame e o Vasco não pode se dar ao luxo de perder seus jogadores ou por expulsão tola ou por cartão bobo. Quanto mais poder repetir Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno, talvez Andrés, Ryan e Nuno, seria uma opção. Aliás, essa é uma outra preocupação do técnico Fernando Diniz, porque o artilheiro Pablo Verratti vai ter que mostrar essa semana que vai andar, que a coisa vai andar. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+,
que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.